Como prometido, volto eu aqui para falar um pouquinho sobre energia, sobre frequência, sobre vibração, sobre meditação, sobre tudo que abarca esse universo tão grandioso que é o mundo quântico. Quando eu falo com vocês sobre energia, eu quero falar com vocês que todos vocês, independente de acreditarem ou não, a menor partícula que existe em vocês é formado de energia. Então, se tudo que existe é energia, nós somos energia de uma forma diferenciada, de uma forma condensada, de uma forma mais densa. Tudo que existe é energia. Então, nada melhor de nós começarmos a mudar o nosso ponto de vista para entendermos que tudo que existe aí fora, existe aqui dentro. Nós somos microcosmo de algo muito grande. Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, nós somos algo mágico. E com isso, se o universo é abundante, é grandioso, nós também podemos ser. O que impede que a pessoa possa ser o que ela quiser ser? É o que ela acredita. Diante da física quântica, nós somos os observadores. Tudo que nós observamos, nós tornamos. Então, olha a nossa responsabilidade de nós estarmos frente a algo que faz com que nós sintamos que nós somos. É a nossa responsabilidade diante dos pensamentos e das vibrações que nós emanamos. Porque muitas vezes as pessoas podem falar assim, mas Renata, eu não pensei isso e isso apareceu na minha vida, eu atraí. Será mesmo? Será que lá no fundinho, bem escondido, vocês não sonharam, ou não imaginaram, ou vocês não atraíram? Quando eu falo de energia, eu falo de algo que foge aos nossos controles. Foge ao nosso, que nós como seres humanos, nós queremos explicar tudo, sabermos tudo. Isso já é o princípio de dar tudo errado. Quando nós tentamos controlar, nos escapole. Porque tudo que eu estou falando com vocês é uma forma nova de ver essa realidade. Essa Matrix. Aquele filme mesmo, Matrix, já dava sinais de muitas coisas que nós não observamos, né? Quando eles entravam na Matrix, eles colocavam óculos escuro. E aí perguntaram o Neo por que tinha que colocar o óculos escuro. Ele falou que era para não se interter e não perder tempo de ver as coisas que não existem. Precisamos desses óculos aqui, né? Nós precisamos estar conectados com o que é de verdade essa vida, essa realidade, o que somos, o que viemos fazer e o quanto nós estamos nos perdendo diante de tantas distrações, né? Aqui nós nos distraímos muito, aqui nós perdemos muito tempo e tempo é algo que nós não temos. Então, quando nós falamos de energia, nós falamos de tudo que existe. Como está o padrão vibracional de vocês, né? Quando nós trabalhamos com energia, trabalhamos com as terapias holísticas, a primeira coisa que o terapeuta faz é olhar os chakras, equilibrar os chakras, porque são centros de energias onde nós recebemos a mais alta vibração para que nós possamos nos equilibrar. Quantas pessoas os chakras estão como se estivessem entupidos, como se eles não estivessem disponíveis. Então, os chakras, os básicos, são 7 chakras e eles são canais de entrada de energia. E nós mesmos que bloqueamos a entrada dessa energia que o universo todo nos oferece e muitas vezes nós não estamos disponíveis a receber. Então, o tratamento nas terapias holísticas é um tratamento voltado para o equilíbrio dessas energias. E quando nós falamos de frequência, quais são as frequências que vocês têm vibrado? Então, quando nós começamos a vibrar na abundância, na alegria, na prosperidade, nas coisas que tudo que existe, que são boas para nós, nós começamos a atrair mais do mesmo. Então, quando está um nível mais superficial, nós podemos acessar as terapias holísticas energéticas, né? A gente pode falar no Theta Healing, na barra de Axis, todas essas ferramentas que diz respeito a essas crenças limitantes que nós temos e que muitas vezes nós nem sabemos que temos ela.
E em nível mais profundo nós podemos olhar pelas constelações familiares quais são essas crenças que está ligada às honras que nós fazemos aos nossos ancestrais. Então, quando eu falo nesse Instagram Olhar Sistêmico, eu falo de soluções de muitas coisas. De soluções que foram para facilitar o meu caminho e que eu acredito que pode facilitar o caminho de vocês. Quais são essas crenças que nós trazemos tão arraigadas, tão fortes dentro de nós, que nós começamos a nos bloquear? Crenças a respeito do sexo, que sexo é sujo, que sexo é proibido, que sexo é pecado. E aí nós vamos nos bloqueando, sabendo que é uma das energias que mais criam no nosso corpo. A mais potente é a sexual, que cria até mais de nós, né? Cria vida. E aí nós vamos bloqueando outras coisas. Quando nós acreditamos que o dinheiro é sujo, quando nós acreditamos que dinheiro é para pagar, que quem tem muito dinheiro é ladrão, que quem tem muito dinheiro é porque roubou. Essas crenças vão atraindo mais do mesmo. E aí eu vou bloqueando o dinheiro, porque se eu acho que ele é sujo, eu não pego coisa suja e eu deixo de pegar. Então essas crenças que nós temos, elas vão nos limitando e nos tornando menores. E quando nós tomamos consciência de todas essas crenças, que são muitas, né? Nosso folclore traz muitas, né? Traz muitos ditos populares, muitas dessas crenças e crendices que os nossos ancestrais acreditaram e foram passando para nós como se fosse verdade. Então, quando eu falo com vocês de terapias holísticas, de energia, de tudo que existe, eu convido vocês a mudar essa vibração que existe dentro de vocês. Quais são essas crenças? Quais são essas vibrações e frequências que vocês têm emitido como se fosse verdade para vocês e vocês estão atraindo coisas que vocês não querem? Então, falar disso é falar de conexão. Quais são todos os processos que eu posso fazer, além das terapias holísticas, que pode facilitar a minha vida, né? No destaque do meu Instagram tem os mantras, né? Eu uso muitos mantras. São frases que nós começamos a proferir mentalmente ou verbalmente, que nós começamos a acreditar que eles são verdade para nós. E de tanto nós mentalizarmos, eles tornam verdade para nós, né? Certa feita, eu comecei a usar um mantra que ele é muito poderoso, né? Ele o que mais é possível, que eu considerei ser impossível demais para ser possível, que me tornaria e seria algo que eu nem imaginava ser possível. E aí eu fiz esse mantra numa segunda-feira toda, e no meio da tarde, uma mestra minha de constelação me convidou para eu participar de uma live com ela, algo que eu poderia achar impossível ou muito difícil, já que eu conheci ela há pouco tempo, e ela já fez mais de 5.000 constelações, então ela é uma referência em constelação, e eu tive essa possibilidade de me tornar visível e participar de algo que ela promoveu. Então, são frases que nós emitimos como energia nossa e que nós começamos a ser essas frases. Então, os mantras são frases que nós emitimos e enviamos para o universo como frases que nós somos, né? Como nós acreditamos ser. Então, no meu destaque, no meu Instagram do Olhar Sistêmico, tem um destaque somente de mantras e frases. Outra possibilidade é vocês começarem a fazer as meditações. Não precisa ser meditações longas, né, profundas, não. É vocês tirarem um tempinho para vocês pensarem, ficarem parados pensando em nada. Aí vocês vão falar, mas o pensamento foge. Foge, gente. Porque é igual o coração, né? As batidas é assim, o dia que tiver tudo linear, a gente desencarnou. Então o pensamento foge e volta, foge e volta. O importante é vocês terem consciência que ele está fugindo e vocês trazerem ele de volta. Então, na meditação, nós temos a oportunidade de nos ouvirmos, porque nós abrimos o falador e nós só queremos falar. E nesse momento, nós começamos a nos ouvir. Eu acho muito bonito, né, que existe uma frase que fala que na oração nós falamos com Deus e na meditação nós ouvimos Deus. Olha que lindo! E aí, nesse momento que nós temos a oportunidade
de ouvirmos Deus e nos ouvir, nós temos a capacidade de nos tranquilizar, de estar no agora, no presente, e com isso fazer com que o nosso dia seja mais leve, vivendo só o agora, porque tudo que não existe no agora não é verdade, não é real, né? Tudo são projeções mentais de que a gente acredita que vai ser, né? E só se faz a vida no presente. Então, essas doenças igual ao Alzheimer, são pessoas que perderam o prazer de viver o hoje e começaram a acessar as memórias. E começa o cérebro para ele só existe o agora. Então, quando o cérebro começa a entender que a pessoa está vivendo o passado, ele diz sim. E aí a pessoa retoma tanto ao passado que ela volta até o útero e para de comer, né? De mastigar. Então o cérebro entende que o que essa pessoa está vivendo é do passado. E aí é uma doença seríssima, que somente através de um autoconhecimento que pode haver uma reversão dela. Então, quantas pessoas também que vivem no futuro, e com isso a ansiedade de viver algo que nem existe. Então, é só para vocês terem noção que estar no presente, estar na consciência, é estarmos conectados com o presente e conosco. Então, falar de frequência, falar de energia, falar de meditação, de oração, é falarmos de algo muito profundo. De uma frase que Cristo sempre falou: orai e vigiai, para que não sejais pego em tentação. Então, quando nós estamos, não é orar de religioso, ligado à religião, orar no sentido de gratidão, né? Se vocês só agradecessem o dia de hoje, as coisas que vocês tiveram, já era uma oração muito profunda. Então a gratidão faz com que nós liberamos esse fluxo de receber. Então quanto mais grato nós somos, mais nós recebemos. Então quando eu falo na questão de orar e vigiar, eu quero que vocês comecem a agradecer o que vocês já têm. Porque muitas vezes as pessoas almejam algo que elas não têm e que são dos outros, né? Quantas coisas que nós temos que às vezes a gente precisa perder para poder a gente olhar. Então, o orar e vigiar passa por isso, de nós agradecermos o que nós temos, o que nós somos e o que o universo nos proporciona. E o vigiar é que toda vez que o nosso pensamento sair da frequência, nós voltemos com ele para que nós possamos estar equilibrados. Então, estar conectados com essa energia, com essa frequência, com esse autoconhecimento, é fazer com que nós possamos estar no mundo mais conscientes. Aí vocês não vão bater de carro porque estava prestando atenção em celular, ou então que se distraiu com uma pessoa atravessando a rua, porque vocês estarão no presente. E vocês estarão em algo que somente existe, que é o presente. Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho de introspecção, nós começamos a olhar para o essencial. E aí a gente tem as condições de olhar para nós frente quais são as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas crenças que nos limitam. Porque muitas vezes a gente fica tão fora que a gente nem sabe as coisas nossas. Sabe tudo do mundo. E às vezes eu faço perguntas simples na constelação ou nos atendimentos e a pessoa fala assim: nossa, eu nunca parei para pensar isso. E aí, aonde vocês estão? Que vocês não estão prestando atenção no que vocês são. Tem um livro, né, que é do mesmo autor do Poder do Agora. Ele é da consciência, ele tem uma trilogia: o Poder do Agora, o Poder do Silêncio e o da Consciência. Eu esqueci o nome dele. Depois eu posso indicar esses 3 livros. Ele fala justamente que o autoconhecimento faz com que nós conectemos com as coisas e reações, né? Então a gente sabe como nós funcionamos, e aí quando alguém vai fazer alguma coisa que nos irrita ou que nos tira do centro, nós já estamos em vigília, e aí a gente tem condição de reverter essa situação. Porque o outro sabe exatamente o que nos tira do sério,
o que nos tira do centro. O que nós devemos fazer é nos vigiarmos diante do que o outro espera de nós. Então esse livro vem falando que uma das partes do ego é o corpo de dor que nós temos. Então esse corpo de dor atrai pessoas que ativem ele para sentir mais dor. Olha que coisa mais louca. E aí quando eu sei qual é esse corpo de dor e o que ativa ele, eu começo a ficar atento. Então, por exemplo, se a pessoa fala assim, fulana, você é preguiçosa. Eu sei que eu não sou, mas isso me tira do sério. Aí eu penso assim, o que deve ser isso, né? Isso está me tirando do sério. Então, eu não vou entrar na vibração da pessoa e eu não vou falar sobre isso. Então, nós devemos ter o cuidado de que é isso? Quem nós somos? Porque quando nós começamos a nos conhecer, a nossa vida fica mais leve. E aí a gente começa a traçar um caminho diferente. Então, falar sobre energia e vibração, eu convido vocês a se autoconhecerem e também vibrarem nessa frequência de amor, de paz e de conexão. E cada dia mais eu vou trazer nesse espaço aqui para vocês mais coisas para vocês saberem um pouquinho mais dos meus caminhos que facilitaram para mim, para que possa facilitar o de vocês. Um beijo!